Pouco mais de 60 anos depois, instituía-se no Brasil a profissão de psicóloga. O reconhecimento veio com o advento da Lei 4.119, de 27 de agosto de 1962. A partir de então, começaram a ser definidos os currículos para a formação acadêmica e definidas as normas de atuação das profissionais. Mas não foi um começo fácil. O país passava a viver tempos de regime militar, com censura, desrespeito aos direitos humanos e a pluralidade de pensamento. A psicologia, então, passou a ser utilizada tanto pela ditadura como pelos que eram contrários a ela. De um lado, como forma de tentar convencer as pessoas a aceitarem a situação, e de outro, como ferramenta para promover a conscientização em relação às arbitrariedades que ocorriam. A partir da criação de Conselho Federal de Psicologia, em 1971, o exercício profissional da psicologia passou a ser orientado, disciplinado e fiscalizado com o objetivo de zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe. Também começava a ser aberto ali um importante espaço de discussão sobre os grandes temas da área, como seu papel social e a qualificação dos serviços prestados à sociedade. Tivemos então a abertura do primeiro curso de psicologia no então Estado Uno, em 1969, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, atual UFMS de Corumbá. O segundo curso viria somente em 1975, nas Faculdades Católicas Unidas de Mato Grosso, atual UCDB, em Campo Grande. Como não havia profissionais e nem estrutura para que cada estado tivesse a sua representação, Mato Grosso mesmo, até 1996, fazia parte com Mato Grosso do Sul do CRP da 6ª Região, cuja sede era São Paulo. A inserção das profissionais, onde hoje está Mato Grosso, ocorreu no final da década de 1960, na UFMT, por meio de disciplinas ligadas à psicologia. A saudosa Eugênia Paredes é considerada a primeira psicóloga a chegar ao estado, em 1969. Formada no Rio de Janeiro e com especializações em São Paulo, ela se transferiu para Cuiabá para dar aulas na Escola Técnica Federal e no Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá. Os anos 1980 foram marcados pelo espírito desbravador das primeiras psicólogas que formaram uma associação congregando a categoria e a mantendo unida, seja em reuniões sociais ou atividades científicas realizadas em parceria com a Delegacia do CRP de São Paulo. Nessa época, Maria Aparecida de Amorim Fernandes foi agente fiscal da Delegacia do CRP-SP e Marisa Raduens e Célio Eli Batista eram delegados. Somente 20 anos depois da chegada de Eugênia Paredes, em 1996, uma resolução do CFP uniria os dois estados irmãos no Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com sede em Campo Grande. Ainda como CRP 14, Nídia Fátima Ferreira, como presidente durante a gestão, participou do movimento contrário ao ato médico e em defesa da psicologia. Mato Grosso só se desligaria autarquicamente de Mato Grosso do Sul, passando a contar com o próprio Conselho Regional de Psicologia, neste caso o da 18ª Região, em 2010. Marisa Helena Alves fez parte da comissão pró-desmembramento e teve papel importante e significativo no sucesso desse projeto, que era uma necessidade premente dos profissionais de Mato Grosso. O desmembramento só foi possível pois contou com importantes articulações políticas que enfatizaram o crescimento da base de profissionais em Mato Grosso e da necessidade de estratégias mais adequadas às necessidades e particularidades do Estado, além, evidentemente, da maior proximidade com a classe. No dia 27 de agosto daquele ano foi eleita a chapa Cuidar do 18, cuja primeira presidente foi a psicóloga Maria Aparecida de Amorim Fernandes. Desde então, o CRPMT teve mais 4 gestões, presididas, respectivamente, por Luiz Guilherme Araújo Gomes, Alcindo José Rosa, Morgana Moura e Gabriel Henrique de Figueiredo.
Assim, a psicologia em Mato Grosso sempre contou com uma atuação efetiva do sistema Conselhos, garantindo um lugar de destaque na sociedade, com a participação efetiva e articulação de profissionais que ocupam espaços e seguem trabalhando em prol da profissão. Poder celebrar os 60 anos da psicologia é um momento muito importante para Marisa Helena Alves, que atuou como conselheira do primeiro plenário do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso em meados de 2010. Ela se recorda das lutas travadas pelo sistema Conselhos em prol da categoria ao longo dos anos. É olhando para trás que entendemos que essa luta por direitos e inclusão ainda não acabou. 60 anos parece que é um tempo curto quando se trata de falar de história de algum evento, de alguma situação, como a regulamentação da profissão de psicólogo e também da psicologia como ciência que vem antes da regulamentação. Então nós temos 60 anos, de conquistas, de realizações, mas também temos algumas coisas para olhar para o passado e fazer uma avaliação para isso não se repetir no futuro. Mas não deixa de ser sempre um momento de celebração. Afinal de contas, nós temos muito mais a comemorar, na minha opinião, do que efetivamente a olhar e dizer que isso foi uma dificuldade muito grande para essa profissão. É claro que dificuldades existem a todo momento, em todo o processo, mas a gente tem muita coisa boa para comemorar nesses 60 anos. Eu acredito que a psicologia ela desenvolveu muito a partir da Constituição de 88. Quando nós começamos a ter no Brasil uma política mais, uma Constituição cidadã e uma política voltada para os interesses das populações mais vulnerabilizadas, como por exemplo com políticas públicas para a saúde, para a educação, para a assistência social. O advento das políticas públicas fez com que a nossa profissão ela se colocasse num lugar muito importante na construção da defesa dos direitos das pessoas, dos cidadãos brasileiros. Antes disso, era muito difícil, Nós tínhamos praticamente uma profissão que é muito voltada para o atendimento individual, para o atendimento das elites, Então isso fazia com que a gente não tivesse um protagonismo social, não tivesse um lugar na sociedade como passa a ter a partir do advento das políticas públicas e de estarmos praticamente hoje em quase todas as políticas públicas que ainda estão restando, apesar dos retrocessos que vivemos nesses últimos 3 anos. Temos muita participação, principalmente na luta antimanicomial, a luta pelos direitos humanos, a luta pela inclusão, a luta contra a medicalização de crianças, a despatologização, nome difícil de falar, mas essas são referências importantes desses 60 anos. Eu poderia enumerar aqui inúmeros momentos e eu acho que nós temos muitas situações, aliás, estamos presentes em quase todas as situações, onde o direito humano, onde a pessoa humana é de alguma forma aviltada, onde a pessoa humana é de uma certa forma retirada o seu direito. Então aí a psicologia está presente como ciência, como profissão e sempre tomando posição e demarcando este lugar como lugar de defesa, e de direito das pessoas. A gente ainda tem um Brasil desigual, a gente tem realidades muito diferentes, a gente tem muita necessidade de inclusão, nós não vencemos o racismo, nós não vencemos a LGBTfobia, nós não incluímos ainda as pessoas, as crianças na educação conforme a sua realidade, a sua necessidade. Então, enquanto houver essas demandas, eu acredito que isso são apelos à nossa profissão e nós devemos continuar nessa postura de luta, nessa postura de defesa, nessa postura de enfrentamento e resistência. Então eu acho que a psicologia ainda precisa se fazer muito presente por muitos e muitos anos nesse Brasil, nessa forma que nós temos ainda, com todas essas desigualdades que nós temos. Então é preciso que a gente tenha cada vez mais uma profissão que olhe para
necessidade do ser humano, que olhe para a realidade social, que mantenha esse compromisso social firmado lá na década de 80 e que a gente possa avançar cada vez mais, né, nessas lutas. É ser um psicólogo que está presente no momento histórico e sempre com essa certeza que a profissão de psicólogo, a ciência a psicologia, ela tem que estar a serviço das pessoas, a serviço do ser humano, né? E sempre na garantia dos seus direitos. São 40 anos aí, né? Eu iniciei meus estudos em psicologia em 1978, né? Então, e realmente me lembro, né, quando eu terminei, e assim, muito diferente do que hoje eu sou professora e ensino, e acho que os nossos alunos estão saindo hoje, né? E atravessar essa história por 40 anos também vai nos proporcionando, né, olhar e ver o que é preciso hoje a gente dizer para os nossos futuros profissionais, né? Dizer para os nossos futuros profissionais que, acima de tudo, sejam pessoas com sensibilidade, né, para olhar para a realidade e para ver a necessidade que a realidade nos demanda neste momento. O que a psicologia se tornou é o resultado de um longo processo de construção e fortalecimento de vínculos com as populações mais vulnerárias, somado às demandas que a sociedade revela todos os dias. Gradativamente, identificou-se a necessidade da composição de conselhos regionais, aproximando a psicologia da realidade de cada região. A conselheira e atual vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso, Socorro de Maria Ribeiro Andrade, acredita que as diferentes realidades contribuíram para o processo de amadurecimento da psicologia como ciência e profissão, e relembra momentos importantes que contribuíram para essa história. Maturidade. O que a psicologia é hoje, né, é resultante de um longo processo de construção, né, de fortalecimento, de vinculação com as populações mais vulneráveis, com as demandas que a sociedade nos revelam todo dia na área da saúde, na área da educação, da segurança pública. Eu acho que a psicologia veio a partir do fortalecimento também do sistema conselho, do Conselho Federal de Psicologia. A gente está conseguindo ir de encontro a essas demandas sociais e criando resoluções e políticas públicas, normas técnicas que fortalecem a nossa responsabilidade como ciência e profissão, né? Nós somos uma ciência da subjetividade, ou seja, uma ciência do penso, né? Da criticidade, né? Da análise, e durante muito tempo isso foi tentado silenciar. E aí eu acredito que esse movimento de libertação e de autonomia da psicologia só foi se dando como ciência, porque é pesquisa, né, e como profissão, a partir realmente da Constituição de 1988. Né? Como conselheira já há algum tempo, em alguns outros momentos, eu acho que o fortalecimento dos sistemas conselhos, né, regionais de psicologia, né, a gente ouve gradativamente a necessidade de compor conselhos, sistemas conselhos regionais, ou seja, para cada região, para cada estado, né? E isso, sem dúvida, aproximou a psicologia, né, dos profissionais de psicologia. Eu me formei em Brasília na década de 80, né? Isso foi um marco, assim. Outro marco que eu vivenciei já aqui em Mato Grosso foi a luta antimanicomial, né, que o conselho nosso naquela época ainda era ligado a São Paulo, mas aqui em Cuiabá já esteve um forte movimento junto com outros conselhos, né, como o Conselho de Medicina, de Enfermagem, Assistência Social, um coletivo de luta para a desconstrução do manicômio, que nós chamamos de manicômio privado aqui para 500 leitos, e a substituição gradativa do manicômio por outros espaços de cuidado, de atendimento de pessoas em sofrimento psíquico, né? Como os CAPs e as residências terapêuticas, né? Então foi um marco para mim como pessoa e um marco também para o conselho na época de psicologia aqui. Eu acredito que, em primeiro lugar, o sistema conselho
junto com a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, ficar muito atento e muito próximo das instituições de ensino de psicologia, né, para que a gente mantenha uma formação de psicólogo cada vez comprometida, né, com a consciência, comprometida com a ética, comprometida com as demandas, né? As pessoas estão cada dia mais sendo cobrada no cotidiano, né, do seu trabalho a executar ações que às vezes não é de acordo com o que elas deveriam, né? A psicologia precisa dar essa visibilidade, deixando cada dia mais de ser uma profissão elitista, porque ainda é. Mas eu acredito que a psicologia tem que ocupar um espaço mais midiático, trabalhando com promoção de saúde, trabalhando com conscientização da saúde mental, da qualidade de vida, né? Orientando as pessoas para que elas percebam até que ponto elas estão ou não em sofrimento psíquico. Eu acho que a psicologia se faz com ciência, com pesquisa, com tudo, mas tem algo que é singular, que é nosso. Que a gente cuidar da gente, né? A gente fortalecer a nossa identidade, a gente respeitar a nossa historicidade e a gente acreditar naquilo que realmente a vida nos move, né? Que é o direito humano, que é a liberdade, que é o respeito, que é o amor ao próximo, né? E isso eu acho que é como se fosse realmente a meta, o caminho, né? Uma homenagem do Conselho Regional de Psicologia, 18ª Região, aos 60 anos da regulamentação da psicologia no Brasil.